Irmãos, aí então não teve outra opção. Deus teve que levantar a Saulo, e ele era um perseguidor da igreja. É justamente ele que era um defensor das tradições, né, judaicas. Mas Deus fez uma conversão tão forte nele, que ele limpou, né, esse conceito que ele tinha, tá? Então, Atos capítulo 8, versículo 1. Porque Atos capítulo 8, versículo 1, eu mostrei a perseguição, mas eu não li um trechinho aqui, ó. Logo no começo do versículo diz assim: e Saulo consentia na sua morte, morte de quem? Morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, Saulo consentia, tá? Porque ele era, né, contra. E Gálatas capítulo 1, versículo 13. Dê uma olhada. Gálatas 1, versículo 13. Como diz: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, não só perseguia, e a devastava. Devastava, né? Ele arrastava homens e mulheres para a prisão. Ele era horrível, ele é terrível, né? Irmãos, o Senhor foi domar justamente um cavalo selvagem, né? Para usá-lo. Aí então, né? Atos 9 relata a sua conversão. Atos 9. Por isso, irmãos, não tenha preconceito quando você sai na rua para pregar evangelho. Você vai falar: isso aqui não vai aceitar, isso aqui é rebelde. Não, o Senhor pode domar um cavalo selvagem. Atos capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Assim era Saulo, tá? Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo perseguia os que criam em Jesus, mas agora quem falava com ele era Jesus, né? Então ele já percebeu: opa, tem alguma coisa aí que eu não estava vendo, né? Aí versículo 6, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouviram a voz, e então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, ficou cego. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Irmãos, quando chega, olha, aí então o Senhor foi buscar Ananias para tirar essa cegueira, né? E Ananias falou assim: eu tenho ouvido que esse homem, né, tem feito muitos males contra teus santos em Jerusalém, né? E aqui trouxe autorização justamente para prender, né, os que creram e invocam o teu nome, né? E versículo 15, mas o Senhor lhe disse: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido, um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Quer dizer, então Deus escolheu a Saulo para que o evangelho pudesse se espalhar no mundo dos gentios, né? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo.
Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver a seguir, levantou-se e foi batizado e depois de ter se alimentado sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ó Senhor Jesus, logo no versículo 20, logo depois disso ele já pregava nas sinagogas, quer dizer, Paulo era realmente um cavalo selvagem domado, né? Agora, né, ele não para não, né? Aí, irmãos, o que aconteceu? Aí a história vai, ele começa a pregar, mas meio que não coordenado. Aí o Senhor falou, peraí, você vai causar mais desastre do que ajuda. Fica lá por um tempo, ele ficou um tempo lá em Tarso. Até que Barnabé foi buscá-lo. Tá? Foi buscá-lo para levar para a igreja em Antioquia, e eles foram para a igreja em Antioquia, né? Vamos lá, Atos capítulo 11, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Os gentios que creram no Senhor Jesus, lá, né, na igreja em Antioquia, ali as pessoas passaram a chamá-los de cristãos. Senhor Jesus. Muito bem. Depois, irmãos, no capítulo 13 de Atos, que aconteceu? Versículo 2, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo tem uma obra. Irmãos, essa é a obra do ministério a que nós estamos envolvidos. Nós hoje, irmãos, estamos fazendo a obra do Senhor. É a obra do Espírito Santo, né? Então, Paulo foi encarregado, irmão, de iniciar o seu ministério. Porque a partir dessa primeira viagem, Paulo saiu com Barnabé, mas durante toda a viagem o Espírito Santo já estava ungindo a Paulo. Paulo era aquele que tinha o ministério da palavra, né, para levantar igrejas, tá? Aí, vamos lá. Qual é o ministério de Paulo? Vamos lá para Colossenses capítulo 1, versículo 25. Colossenses 1. Ainda não cheguei em João, tá? Atos capítulo 1, versículo 25. 24, Paulo fala assim, né? 1:24, Paulo fala assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor de quem? A favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, a igreja não é uma entidade religiosa. A igreja é o corpo de Cristo, da qual me tornei ministro. Então, Paulo agora foi encarregado de um ministério para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo, de acordo com a dispensação da parte de Deus. O que é essa palavra dispensação em grego? É oikonomia. O que é oikonomia? É a gestão que Deus tem, a administração que Deus tem para o quê? Para a governança da sua casa. A casa de Deus precisa ter um encabeçamento, não é isso? No corpo de Cristo, quem que encabeça? Corpo de Cristo. É Cristo, não é? Cristo é a cabeça da igreja, cabeça do corpo. Cristo encabeça. Só que, irmãos, Cristo não está mais em carne aqui na terra. Ele tem que encarregar um homem para essa tarefa, representá-lo para encabeçar aqui na terra. Então, Paulo recebeu essa incumbência para ser encarregado da governança da casa de Deus.
Vocês estão acostumados com essa palavra governança? É uma palavra, irmão, que cuida, é alguém que tem que cuidar de tudo. Não é? Tem que cuidar de tudo. É responsável pela administração da casa de Deus. Então, Paulo era esse que cuidava disso, tá? Vamos continuar. Para que a mim confiada a vosso favor, essa responsabilidade foi confiada a Paulo, a favor da igreja, para quê? Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Se você for pegar uma tradução mais literal, seria assim, para completar a palavra de Deus. O ministério de Paulo era para completar a palavra de Deus. Só que essa palavra, completar a palavra de Deus, soa um pouco forte, não é isso? Como é que a palavra de Deus não estava completa? Irmãos, então eu digo para vocês, é para completar a revelação da palavra de Deus. Paulo foi encarregado, né? Por isso que ele recebeu, o ministério dele é sempre segundo a revelação do mistério que ele recebia do Senhor Jesus. Então, ele era responsável de trazer a revelação, né, de Jesus Cristo para a igreja. Então, ele foi responsável de completar toda a revelação da palavra de Deus. Tanto é que hoje, irmãos, as nossas revelações da palavra profética vêm da palavra, né, dele e de outros. Os irmãos entenderam? Então, graças ao Senhor, né, aqui diz assim, o mistério. Qual é a revelação? Revelação de quê? Do mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. E Cristo tem um mistério. Deus tem um mistério. Irmãos, tudo que é relativo a Deus é um mistério para o homem, é ou não é? Homem nenhum conhece o que tem no coração de Deus, se Deus não revelar. Então, irmãos, não depende da sabedoria humana para nós conhecermos a Deus e conhecermos as coisas de Deus. Não depende da nossa sabedoria. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 2, não é pela sabedoria humana. Não é? Por isso, irmãos, se Deus não revela, não adianta você ser um sábio. Então, nós somos da revelação. E Deus tem canais para revelar. Deus usou Paulo naquela época para trazer essa revelação. E a revelação do mistério de Deus qual é? Em suma, Deus quer o quê? Que nós, que cremos em Jesus, fomos batizados para o corpo de Cristo, Deus quer que nós sejamos o quê? Glorificados. Ele quer que nós sejamos glorificados, isso é, não sei como explicar para vocês. Deus quer nos glorificar até tal ponto que nós sejamos introduzidos na glória de Deus. Não tenho tempo para falar disso agora. Então isso faz parte do mistério de Deus que Paulo tinha revelação, tá? Vamos lá.